Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros. E eu tô aqui de volta para fazer a leitura de mais alguns capítulos do livro de Machado de Assis, Dom Casmurro. Eu espero que vocês estejam gostando desta leitura, da escolha desta leitura. E já peço para vocês deixarem um like, alguns comentários e compartilhar esta leitura, este vídeo com aqueles que não têm acesso de possibilidade a esse tipo de leitura, tá bem? Então vamos juntos aqui. Continuando, é o capítulo 53 com o título A Caminho. E Bentinho vai para o seminário. Fui para o seminário. Poupa-me as outras despedidas. Minha mãe apertava-me ao peito. Prima Justina suspirava. Talvez chorasse mal ou nada. Há pessoas a quem as lágrimas não acodem logo nunca, nem nunca. Disse que padecem mais que as outras. Prima Justina disfarçava naturalmente os seus padecimentos íntimos, emendando os descuidos de minha mãe, fazendo-me recomendações e dando ordens. Tio Cosme, quando lhe beijei a mão em despedida, disse-me rindo: Anda lá, rapaz, volta-me, papa. José Dias, composto e grave, não dizia nada a princípio. Tínhamos falado na véspera, no quarto dele, onde fui ver se ainda era possível evitar o seminário. Já não era, mas deu-me esperanças e principalmente animou-me muito. Antes de um ano estaríamos a bordo. Como eu achasse muito breve, explicou-se. Dizem que não é bom tempo de atravessar o Atlântico, vou indagar. Se não for, iremos em março ou abril. Posso estudar medicina aqui mesmo. José Dias correu os dedos pelos suspensórios com um gesto de impaciência. Apertou os beiços até que formalmente rejeitou o alvitre. Não duvidaria aprovar a ideia, disse ele, se na escola de medicina não ensinasse exclusivamente o podridão alopata. A alopatia é o erro dos séculos e vai morrer. É o assassino, é a mentira, é a ilusão. Se lhe disserem que pode aprender na escola de medicina aquela parte da ciência comum a todos os sistemas, é verdade. A alopatia é o erro na terapêutica. Fisiologia, anatomia, patologia não são alopáticas nem homeopáticas. Mas é melhor aprender logo tudo de uma vez, por livros e por língua de homens cultores da verdade. Assim falava na véspera e no quarto. Agora não dizia nada, ou proferia algum aforismo sobre a religião e a família. Lembro-me deste. Dividi-lo com Deus é ainda possuí-lo. Quando minha mãe deu o último beijo, quadro amantíssimo, suspirou ele. Era manhã de um lindo dia, os moleques cochichavam, as escravas tomavam a bênção. Bênção, nhô Bentinho, não se esqueça da sua Joana, sua Mequelina fica rezando por você, por vós missê. Na rua, José Dias insistiu nas esperanças. Aguente um ano, até lá tudo estará arranjado. Próximo capítulo, que é o 54, Panegírico de Santa Mônica. No seminário, não vou contar o seminário, nem me bastaria isso um capítulo. Não, senhor meu amigo, algum dia sim, é possível que componha um abreviado do que ali vivi e vi. De escrever, quando pega aos 50 anos, não desapega mais. Na mocidade é possível curar-se um homem dela. E sem ir mais longe, aqui mesmo no seminário tive um companheiro que compôs versos à maneira de Junqueira Freire, cujo livro de frade poeta era recente.
Ordenou-se anos depois, encontrei-o no coro de São Pedro e pedi-lhe que me mostrasse os versos novos. Que versos? Perguntou meio espantado. Os seus, pois não se lembra que no seminário... Ah, sorriu ele. Sorriu e, continuando a procurar num livro aberto, a hora em que tinha de cantar no dia seguinte, confessou-me que não fizera mais versos depois de ordenado. Foram cócegas da mocidade, coçou-se, passou, estava bom. E falou-me em prosa de uma infinidade de coisas do dia, a vida cara, um sermão do padre X, uma vigariaria mineira. Contrário a isso, foi um seminarista que não seguiu a carreira. Chamava-se, não é preciso dizer o nome, basta o caso. Tinha composto um panegírico de Santa Mônica, elogiado por algumas pessoas e então lido entre os seminaristas. Alcançou licença de imprimi-lo e dedicou-o a Santo Agostinho. Tudo isso é história velha. O que mais é moço é que um dia, em 1882, indo de certo negócio em repartição da Marinha, ali dei com este meu colega, feito chefe de uma seção administrativa. Deixara seminário, deixara letras, casara e esquecera tudo, menos o panegírico de Santa Mônica. Umas 29 páginas, que veio distribuindo pela vida fora. Como eu precisasse de algumas informações, fui pedi-las. E seria impossível achar melhor, nem mais pronta vontade, deu-me tudo. Claro, certo copioso. Naturalmente, conversando de passado, memórias pessoais, casos de estudo, incidentes de nada, um livro, um verbo, um mote, toda a velha palhada saiu cá fora. E rimos juntos e suspiramos de companhia. Vivemos algum tempo do nosso velho seminário, ou porque eram dele, ou porque éramos então moços. As recordações traziam tal poder de felicidade que, se alguma sombra contrária houve então, não apareceu agora. Ele confessou-me que perdera de vista todos os companheiros do seminário, também eu quase todos. Uma vez ordenados, voltaram naturalmente às suas províncias, e os daqui tomaram vigairarias fora. Bom tempo, suspirou ele. E após alguma reflexão, fitando em mim uns olhos murchos e teimosos, perguntou-me: conservou o meu panegírico? Não achei nada que dizer. Tentei mover os beiços, mas não tinha palavra. E afinal perguntei: panegírico? Que panegírico? O meu panegírico de Santa Mônica. Não me lembrou logo, mas a explicação deveria bastar. E depois de alguns instantes de pesquisa mental, respondi que por muito tempo conservara, mas as mudanças, as viagens, e de levar-lhe um exemplar. Antes de 24 horas estava na minha casa, com um folheto, um velho folheto de 26 anos, encardido, manchado do tempo, mas sem lacuna, com uma dedicatória manuscrita e respeitosa. É o penúltimo exemplar, disse-me. Agora só me resta um que não posso dar mais a ninguém. E como me viesse folhear o opúsculo, veja se lembra algum pedaço, disse-me. 26 anos depois de intervalo fazem morrer amizades mais estreitas e assíduas. Mas era cortesia, era quase caridade recordar alguma lauda. Li uma delas acentuando certas frases para lhe dar a impressão de que
achavam eco em minha memória. Concordou que fossem belas, mas preferia outras e apontou-as. Recorda-se bem? Perfeitamente, panegírico de Santa Mônica. Como me faz remontar os anos da minha mocidade, como isto me faz remontar os anos de minha mocidade. Nunca me esqueceu o seminário, creia. Os anos passam, os acontecimentos vêm uns sobre os outros e as sensações também. E vieram amizades novas que também se foram depois, como é lei da vida. Pois, meu caro colega, nada fez apagar aquele tempo de nossa convivência. Os padres, as lições, os recreios, os nossos recreios, lembra-se? O Padre Lopes, o Padre Lopes. Ele, com os olhos no ar, devia estar ouvindo e naturalmente ouvia, mas só me disse uma palavra. E ainda assim, depois de algum tempo de silêncio, recolhendo os olhos e um suspiro. Tem agradado muito este meu panegírico. Vamos lá ao capítulo 55, um soneto. Dita a palavra, apertou-me as mãos com as forças todas de um vasto agradecimento, despediu-se e saiu. Fiquei só com o panegírico e o que as folhas dele me lembraram foi tal que merece um capítulo ou mais. Antes, porém, o porquê também eu tive o meu panegírico. Contarei a história de um soneto que nunca fiz. Era no tempo do seminário e o primeiro verso é o que ides ler. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura. Como e por que me saiu este verso da cabeça, eu não sei. Saiu assim, estando eu na cama, como uma exclamação solta, e, ao notar que tinha a medida do verso, pensei em compor com ele alguma coisa, um soneto. A insônia musa de olhos arregalados não me deixou dormir 1 hora ou 2. As cócegas pediam-me unhas e eu coçava com alma. Não escolhi logo o soneto. A princípio cuidei de outra forma, e tanto de rima como de verso solto, mas afinal ative-me ao soneto. Era um poema breve e prestadio. Quanto à ideia, o primeiro verso não era ainda uma ideia, era uma exclamação. A ideia viria logo depois. Assim, na cama, envolvido no lençol, tratei de poetar. Tinha o alvoroço da mãe que sente o filho, e o primeiro filho. Ia ser poeta, ia competir com aquele monge da Bahia, pouco antes revelado. E então, na moda, eu seminarista diria em verso as minhas tristezas, como ele dissera as suas do claustro. Decorei bem o verso e repetia-o em voz baixa aos lençóis. Francamente, achava-o bonito e ainda agora não me pareceu mal. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura. Quem era a flor? Capitu, naturalmente, mas podia ser a virtude, a poesia, a religião, qualquer outro conceito a que coubesse a metáfora da flor, e flor do céu. Aguardei o resto, recitando sempre o verso, e deitado ora sobre o lado direito, ora sobre o esquerdo, afinal deixei-me estar de costas, com os olhos no teto, mas nem assim vinha mais nada. Então adverti que os sonetos mais gabados eram os que concluíam com chave de ouro, isto é, um desses versos capitais no sentido e na forma. Pensei em forjar uma de tais chaves, considerando que o verso final, saindo cronologicamente dos 13 anteriores, com dificuldade traria a perfeição louvada. Imaginei que tais chaves eram confundidas antes da fechadura.
Assim foi que determinei a compor o último verso do soneto e depois de muito suar saiu este: perde-se a vida, ganha-se a batalha. Sem vaidade e falando como se fosse de outro, era um verso magnífico. Sonoro, não há dúvida, e tinha um pensamento: a vitória ganha à custa da própria vida. Pensando alevantado e nobre. Que não fosse novidade é possível, mas também não era numa cabeça de tão poucos anos. Naquela ocasião achei-os sublime, recitei uma e muitas vezes a chave de ouro. Depois repeti os 2 versos seguidamente e dispus-me a ligá-los pelos 12 centrais. A ideia agora, a vida do último verso, pareceu-me melhor. Não ser captus, seria a justiça. Era mais próprio dizer que na pugna pela justiça se perderia acaso a vida, mas a batalha ficava ganha. Também me ocorreu aceitar a batalha no sentido natural e fazer dela a luta pela pátria. Por exemplo, nesse caso, a flor do céu seria a liberdade. Esta acepção, porém, sendo o poeta um seminarista, podia não caber tanto como a primeira, e gastei alguns minutos para escolher uma ou outra. Achei melhor a justiça, mas afinal, aceitei definitivamente uma ideia nova, a caridade, e recitei os 2 versos, cada um a seu modo, um languidamente. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura, e o outro com grande brio. Perde-se a vida, ganha-se a batalha. A sensação que tive é que ia sair um soneto perfeito. Começar bem e acabar bem não era pouco. Para me dar um banho de inspiração, evoquei alguns sonetos célebres e notei que os mais deles eram facílimos. Os versos saíam uns dos outros, com a ideia em si, tão naturalmente que não se acabava de crer se ela é o que fizera, se eles é o que suscitavam. Então tornava ao meu soneto e novamente repetia o primeiro verso e esperava o segundo. O segundo não vinha, nem o terceiro, nem o quarto, não vinha nenhum. Tive alguns ímpetos de raiva e mais de uma vez pensei em sair da cama e ir ver tinta e papel. Pode ser que escrevendo os versos acudissem, mas, cansado de esperar, lembrou-me alterar o sentido do último verso com a simples transposição de 2 palavras assim: ganha-se a vida, perde-se a batalha. O sentido vinha a ser justamente o contrário. Mas talvez isso mesmo trouxesse a inspiração. Neste caso, era uma ironia. Não exercendo a caridade, pode-se ganhar a vida, mas perde-se a batalha do céu. Criei forças novas e esperei. Não tinha janelas. Se tivesse, é possível que fosse pedir uma ideia à noite. E quem sabe os vagalumes, luzindo cá embaixo, não seriam para mim como rimas das estrelas. E esta viva metáfora não me daria os versos esquivos, como os seus consoantes e sentidos próprios. Trabalhei em vão, busquei, catei, esperei, não vieram os versos. Pelo tempo adiante, escrevi algumas páginas em prosa. E agora estou compondo esta narração, não achando maior dificuldade que escrever bem ou mal. Pois, senhores, nada me consola daquele soneto que não fiz. Mas, como eu creio que os sonetos existem feitos, como as odes e os dramas e as demais obras de arte, por uma razão de ordem metafísica,
Dou esses 2 versos ao primeiro desocupado que os quiser. Ao domingo, ou se estiver chovendo, ou na roça, em qualquer ocasião de lazer, pode tentar ver se o soneto sai. Tudo é dar-lhe uma ideia e encher o centro que falta. O capítulo 56, um seminarista. Tudo ia me repetindo o diabo do opúsculo, com as suas letras velhas e citações latinas. Vi sair daquelas folhas muitos perfis de seminaristas, os irmãos Albuquerques, por exemplo, um dos quais é cônego na Bahia, enquanto o outro seguiu medicina e dizem haver descoberto um específico contra a febre amarela. Vi o Bastos, um magricela que está de vigário em Meia Ponte, se não morreu já. Luiz Borges, apesar de padre, fez-se político e acabou senador do Império. Quantas outras caras me fitavam das páginas frias do panegírico. Não eram frias, traziam o calor da juventude nascente, o calor do passado, o meu próprio calor. Queria lê-las outra vez e lograva entender algum texto tão recente como no primeiro dia, ainda que mais breve. Era um encanto ir por ele. Às vezes, inconscientemente, dobrava a folha como se estivesse lendo de verdade. Creio que era quando os olhos me caíam na palavra do fim da página e a mão, acostumada a ajudá-los, fazia o seu ofício. Eis aqui outro seminarista. Chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse acostumado com ele podia, acaso, sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguidos. As mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava tê-los entre os seus, já não tinha nada. O mesmo digo aos pés, que tão depressa estavam aqui como lá. Essa dificuldade em pousar foi o maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas também ria folgado e largo. Uma coisa não seria tão fugitiva como o resto, a reflexão. Íamos dar com ele, muita vez, olhos enfiados em si, cogitando. Respondia-nos sempre que meditava algum ponto espiritual, ou então que recordava a lição da véspera. Quando ele entrou na minha intimidade, pedia-me frequentemente explicações e repetições miúdas, e tinha memória para guardá-las todas, até as palavras. Talvez esta faculdade prejudicasse alguma outra. Era mais velho que eu 3 anos, filho de um advogado de Curitiba, aparentado como um comerciante do Rio de Janeiro, que servia de correspondente ao pai. Este era homem de fortes sentimentos católicos. Escobar tinha uma irmã, que era um anjo, dizia ele. Não é só na beleza que é um anjo, mas também na bondade. Não imagina que boa criatura que ela é. Escreve-me muita vez, hei de mostrar-lhe as cartas dela. De fato, eram simples e afetuosas, cheia de carícias e de conselhos. Escobar contava-me histórias dela, interessantes, todas as quais vinham a dar na bondade e no espírito daquela criatura. Tais eram que me fariam capaz de acabar casado com ela se não fosse Capitu. Morreu pouco depois. Eu, seduzido pelas palavras dele, estive quase a contar-lhe logo a minha história. A princípio fui tímido, mas ele fez-se entrado na minha confiança.
Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria, e o meio e o tempo os fizeram mais pousados. Escobar veio abrindo a alma toda, desde a porta da rua até ao fundo do quintal. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro com janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também as afechadas e escuras, sem janelas ou com pouca e gradeadas, à semelhança de conventos e prisões. Outros sim, capelas e bazares, simples alpendres ou passos suntuosos. Não sei o que era a minha. Eu não era ainda Casmurro, nem Dom Casmurro. O receio é que me tolhia a franqueza. Mas, como as portas não tinham chaves nem fechaduras, bastava empurrá-las. E Escobar empurrou-as e entrou. Cá o achei dentro, cá ficou, até que